Bom, gente, eu vou ler as perguntas aqui, depois eu passo o papel para vocês, tá? Para Tabata. Em geral, o teatro e as artes são vistos como atividades de lazer ou formação complementar para os jovens, dificilmente como meio profissional. Como é manter uma cooperativa jovem de arte? O que significa o trabalho para você? Como percebe a relação com o ativismo? Há uma crença no senso comum de que nem todas as pessoas podem ou desejam ser artistas. Pela sua experiência com a cooperativa, projetos artísticos e culturais atendem aos múltiplos perfis de jovens ou acabam beneficiando majoritariamente aqueles que já têm interesse prévio pela arte em geral. A partir da experiência dos jovens na cooperativa de artistas, você tem percebido inserções no mercado de trabalho nessa área ou em outras? Como a arte ajuda os jovens na inserção profissional? As produções do teatro são feitas a partir das demandas da comunidade? Todos os jovens da cidade de Tiradentes podem ser atores? Bom, vou tentar ser bem breve, assim, eu juntei mais ou menos as questões. Eu vou começar com essa sobre como é manter a cooperativa, né. Eu acho que é um grande desafio, assim, porque principalmente porque é uma decisão nossa, estruturá-la no nosso território, assim. E é um território que foi construído, né, ele teve um plano para ser um bairro dormitório, né. Então, toda a construção do bairro Cidade Tiradentes foi baseada nisso, que as pessoas não pudessem e não tivessem como viver dentro do bairro, criar relações dentro do bairro, né, se encontrar dentro do bairro. Porque se você demora 3 horas para chegar no seu trabalho, e você trabalha 10 e depois demora mais 3, você realmente não vive naquele território, você só vai para dormir. Então, assim, a cooperativa nesse lugar é para inverter essa lógica, é dizer que não, a gente não quer, fortalecer esse processo, onde o bairro foi construído. A gente quer trazer uma nova perspectiva. E isso é um desafio muito grande, porque é difícil, né, porque é exatamente isso, assim, todo mundo pergunta para a gente qual é a nossa profissão. Depois que eu falo: "Eu sou atriz". "Mas você trabalha com o quê?" Não é? Então, assim, o teatro, as artes, eu acho que ainda quando tem esse recorte de serem jovens, periféricos, então que é assim, é porque esse povo não quer trabalhar. Esses jovens não querem trabalhar, são vagabundos, não querem saber de nada da vida. Por isso que estão lá naquele espaço fazendo uma coisa que a gente não entende o que é, assim, né? Então é muito desafiador, porque a gente está nessa contramão do que se espera de uma juventude de um bairro como Cidade Tiradentes, né? Porque esse plano para juventudes como nós, assim, ele está muito bem estruturado, mas a gente vai rompendo, a gente vai achando as brechas aí dentro desse sistema e criando novas perspectivas, e sempre reforçando que sim, somos artistas. Né? No começo a gente tinha muito receio de falar assim, né? Poxa, mas é esse lugar mesmo, a arte não está colocada para a gente como um projeto de vida, assim, mesmo. Até porque a nossa concepção de arte, né? A concepção do que se tem de arte é uma concepção europeia. Né? É uma concepção de uma arte higienizada. E aí que, assim, não cabe para a gente. Os nossos corpos dizem outras coisas. Né? Não cabe no nosso corpo, na nossa reflexão, não cabe só uma teoria europeia. A gente parte do lugar da identidade. Nós somos um povo fruto de genocídio, de escravização, de uma mistura que tem aí o mito da democracia racial, né? Então, como que é produzir artisticamente? Como que esse meu corpo produz? Sendo que todo dia a gente está pensando em como a gente sobrevive, né? Como a gente se mantém viva. Como que é essa arte? Não é o drama da novela das 9.
sabe? Aquilo lá é outra coisa, assim, é da burguesia aquilo, né? São os problemas da burguesia. As nossas questões são outra. E o espaço da arte, para a gente, é esse lugar da expressão e do nosso posicionamento político, do nosso ativismo também. Então, tem uma outra pergunta aqui que fala como que você vê trabalho e ativismo, né? Em muitos momentos as coisas se misturam mesmo, assim. É muito difícil para a gente separar. Ai, agora estou trabalhando, ai, agora estou atuando politicamente, militando, né? É tudo muito misturado, assim. A nossa própria arte, ela é ativista, ela dialoga com a militância, ela está em rede com outras organizações e movimentos que não necessariamente são artísticos, né? Mas que a gente entende que, poxa, o campo da arte é o lugar da gente questionar a sociedade como um todo, da gente criar novas possibilidades, novas perspectivas. E assim como a Lua fala, ela me ensinou assim, que é o lugar onde a gente não dá voz, porque todo mundo tem voz, né? É o lugar onde a gente precisa reforçar os ouvidos, né? Para que essas vozes sejam ouvidas, porque há muito tempo tem muitas vozes que são silenciadas. Então, que a gente precisa de mais ouvidos para ouvir, porque voz todo mundo tem, nós temos, né? Estamos falando não só através da língua, mas do corpo como um todo. Daí tem outras 3 questões, assim, tem uma que fala da se os projetos artísticos e culturais atendem, né, a diversidade de perfis dos jovens ou se acabam beneficiando só uma galera que já quer fazer. E que eu acho que se relaciona também como as produções da cooperativa têm a ver com a realidade do território. Eu acho que aqui é uma questão para a gente pensar assim, dentro da construção de projetos artísticos e culturais, assim, como que se dá essa construção. Por quê? Porque, geralmente, o que a gente percebe é que o projeto prevê, sei lá, que os jovens da periferia façam parte, mas muitas vezes é uma coisa que vem meio de cima para baixo, assim, e aí não dialoga com a realidade, né? Eu acho que todo mundo, acredito eu, assim, pela experiência que a gente vive em Cidade Tiradentes, todo mundo minimamente se interessa por arte. Seja porque nunca viu, ou seja porque tem na família um histórico, né, de alguma ligação com alguma manifestação cultural ou artística. E tem aquelas pessoas que já, tipo, desde muito cedo se identificam, né? Eu acho que o pulo do gato para não cair nesse lugar de só atender sempre quem já quer fazer é também, dentro dos próprios projetos, da concepção disso, entender qual é a dinâmica de onde ele vai ser realizado. E aí, às vezes, a gente tem que sair mesmo desse lugar que é, sei lá, está dentro do seu grupo, está dentro da sua instituição, pensando, e ir para dentro da realidade do que acontece naquela comunidade, assim, né? Porque aí eu acho que é mais efetivo, com certeza. A nossa experiência mostra isso, assim, quando a gente, inclusive, sai de dentro do espaço da cooperativa e passa a interagir mais com a comunidade local, a gente entende melhor. Porque às vezes o que está na nossa cabeça de artista que fica pensando e que está estudando várias coisas, às vezes não é o que a comunidade está querendo, assim, né? No começo dos projetos, por exemplo, a própria comunidade foi lá no espaço e começou a demandar coisas. Espera aí, gente, vocês não vai ter uma biblioteca aqui? Não vai ter aula de música? Não vai ter não sei o quê? Aí a gente falou, poxa, a gente precisa sair só desse lugar do artista e se entender enquanto comunidade também e fazer um processo inverso, assim, que é mesmo desconstruir essa hierarquia e tentar produzir um diálogo que seja horizontal. Porque as produções,
por um posicionamento ético nosso, a gente busca com que as produções reflitam essa realidade, né? Que muitas vezes essa realidade ela tá lá no Datena super espetacularizada, assim, né? É aquela coisa da violência e tal, sensacionalismo. E aí como que é o nosso contradiscurso a isso, assim? Né? Então, para que a nossa produção artística seja coerente com aquela realidade, a comunidade precisa fazer parte disso. E muitas vezes a comunidade fazer parte é a gente entender como ela quer fazer parte, não a gente determinar também como que vai ser a relação. É tentar romper com as hierarquias mesmo, né? Porque, mais uma vez, a gente não está livre de reproduzir. É muito louco isso, né? Mesmo nos espaços onde se dizem democráticos e que a gente pensa uma gestão compartilhada das coisas, a gente pensa a coletividade, mas não estamos imunes de reproduzir, né, as estruturas de poder, assim, a gente não está imune, não estamos imunes de reproduzir racismo, machismo, né? E aí, qual é o desafio? Tomar consciência disso e também partir para ação para mudar. Porque senão também a gente só fica nesse lugar, tipo, ai, a gente sabe. Pô, a gente sabe dos erros, mas e aí, efetivamente, o que faz para mudar, né? Acho que esse é um grande desafio para a arte também. Porque na arte a gente também trata de um campo do simbólico, né? E aí, quando eu penso assim, como que a arte está retratando o meu corpo enquanto mulher preta da periferia, né? Lésbica? Como que é que isso está retratado? A televisão só reforça estereótipos, né? Tem um comercial que saiu aí, né, da Perdigão, assim, que eu nem assisti, assim, porque eu nem assisto TV, mas já estou sabendo desse rolê. Então, poxa, a publicidade, o marketing, a TV só estão reforçando estereótipos. Como que a arte periférica vai combater isso? Porque é um trabalho de combate mesmo. Né? É um lugar da gente pensar como que a nossa produção em Cidade Tiradentes vai questionar esse lugar que já está que foi conscientemente construído para o corpo da mulher preta, para o corpo do homem preto, né? Assim como para o corpo da mulher branca, do homem branco, para os corpos da cisgeneridade e para os outros corpos que não se encaixam nessa cisgeneridade, né? É muito louco, assim. Porque, ao mesmo tempo, é contraditório, né? Ao mesmo tempo que a gente avança, às vezes está fazendo um trabalho muito importante, mas a gente também tem que dar 2 passos para trás, porque, vocês não estão dando conta disso, não estão olhando para uma questão que é fundamental. Por exemplo, para a cidade de Tiradentes, tratar de racismo é fundamental. Né? E por muito tempo, as nossas produções não tinham esse recorte. Olha que doideira, né? Que loucura. Quando a gente percebe isso, a gente fala, pô, peraí, a gente está sendo incoerente também. E vamos avançar agora a partir dessa incoerência, né? Vamos avançar. E vamos abalar as estruturas, assim. Né? Tinha mais uma? Essa é muito legal, assim, né? Como que é essa inserção dos jovens no mercado de trabalho, né? Bom, a partir da cooperativa, a gente busca dialogar com o poder público, com a iniciativa privada. Não que isso seja fácil, é bem complicado assim para a gente, é bem difícil. A gente sempre fica na berlinda, assim, porque não tem patrocínio, não tem nada disso, né? Nós por nós mesmos. Por outro lado, alguns jovens que passam por esse processo e não se identificam também, porque é isso, né? Nossa, imagina se todo mundo fizesse teatro, e também não ia dar certo, né? Tem muitos jovens que passam pelo processo e vão exercer atividades em outros lugares, seja como iluminador, ou técnica de som, ou produção cultural. Então, isso a gente já percebe. Muitos jovens de Cidade Tiradentes que começam a prestar serviços independentes mesmo, a partir do que eles aprenderam lá no Centro Cultural Arte em Construção.
E ainda, um outro lugar que minimamente a gente vê assim uma contribuição importante é a partir do momento que a gente passa por esse processo, é muito mais tranquilo, assim. Se eu decido, tipo, ir pro mercado formal, né? E às vezes nem é muito uma decisão, é uma necessidade mesmo, assim, tipo, muitos jovens que passaram adorariam estar fazendo teatro, mas também é isso, o corre da família é outro, assim, enfim. Mas passar por um processo artístico já te dá menos medo de estar numa entrevista, você acaba, né, tendo um pensamento sobre algumas questões que vão te ajudar, a tua oratória melhora, o teu, né, a maneira como você usa o corpo. Então, assim, minimamente nesse lugar, ter essa experiência com as artes, no geral, vai contribuir, né? E eu acho que tem um lugar também da gente pensar a ancestralidade, né? Enquanto indivíduo e enquanto povo, assim, né? Que eu acho que é um lugar também onde a gente pode se fortalecer muito para não deixar ninguém para trás nesse momento, assim, né? Concordo muito com isso, que é necessário se reconhecer os privilégios, inclusive abrir mão dos privilégios, né? E buscar na ancestralidade uma reconexão. E aí eu só queria terminar com uma outra coisinha que eu escrevi assim, que eu acho que eu espero que ela dialogue com todas as mulheres aqui e com os homens também. Menina, você quer mentir para a preta velha? Presta atenção que seus passos vêm de longe. Atravessaram o Atlântico, cruzaram o continente e chegaram aqui em 2018. Tu não esqueça que és filha de sua mãe e de antes dela, e que então és filha de sua avó e de antes dela. Lembra que és filha de sua bisavó e de antes e de muito antes dela. Menina, você ainda quer continuar mentindo para a preta velha? Largue disso. Deixa disso e encontre a sua forma de existir. Se agarra em nós. Desagarra os nós. Porque já tem gente nova nascendo. É o ciclo da vida na morte da vida. Sabe o caminho? Se constrói fazendo. Menina, é o desenho do círculo. Renasce. Se reencontra e saiba que tu não anda só. Vem, menina, deixa de bestice. Preta velha sou eu e é tu também. Vem, menina, tu tem base para caminhar. Vem. Obrigada.